Boa noite, pessoal. Eu sou o Bruno Manuel Dobrovolski. Estou aqui hoje para apresentar o projeto, o final do nosso projeto, o projeto Acelera Dev Data Science, que a gente fez para a Coordination. Desse Squad 1 fizemos parte eu e o Fernando. Os outros componentes acabaram desistindo durante o processo e o nosso mentor foi o Rafael Grion. Então, esse problema que a gente trabalhou nesse projeto foi, a partir de uma lista de clientes, indicar novos potenciais clientes. Como entrada, nós tínhamos os identificadores únicos desses clientes e uma base de dados do mercado. Então, qual que era a nossa resposta? Era um sistema de recomendação, mas não havia uma variável alvo explícita. Então, começando pela análise exploratória de dados e tratamento desses dados, nós tínhamos uma base muito grande, de 460 mil clientes, e com muitas componentes. Eram 180 componentes. Então, como era difícil fazer essa avaliação fazendo manualmente, nós utilizamos o Pandas Profiling, que é uma biblioteca que roda vários algoritmos de análise exploratória e nos dá como resultado um relatório. Esse relatório contém várias informações sobre quais variáveis são faltantes, qual que é a correlação entre as features, todas as informações que a gente precisava. Então, dela nós conseguimos excluir várias features que não eram de grande influência para o nosso modelo e reduzir de 180 para 37 componentes. Conseguimos também, nessa fase do projeto, dar destaque para 3 componentes, que era o ramo de atividade, faturamento estimado e localização geográfica. Isso foi bem interessante para nós, para poder utilizar na criação da variável resposta, porque aí a gente pode tornar isso mais viável para o nosso produto final. Então, para isso, para a evolução do projeto, nós partimos para a avaliação dos algoritmos. Quais eram os requisitos desses algoritmos? Ser escalável, trabalhar com alto volume de dados, o resultado dele deveria ser menor que 20 minutos, e o número de leads compatível com a lista de clientes. A implementação então partiu para clusterização e cálculo de distância, clusterização com o agglomerative, K-means e DBSCAN, e o cálculo de distância com o NN. O que nós implementamos foi o agglomerative e o KNN, e o cálculo da distância com o NN, que é o que nos levou à nossa versão final. Então, nós treinamos o nosso modelo, a parte de aprendizagem, para o KNN, para o K-means e para o NN. E utilizamos as métricas de euclidiana, Remy e cosseno. A euclidiana teve problema de compatibilidade, porque ela não suporta uma alta dimensionalidade, as distâncias dela não são interessantes. A métrica de Hamming ela não faz sentido, porque ela é para processamento de strings, então ela nos daria a distância entre palavras, que não serve para nós nesse momento. Mas a técnica de cosseno, a métrica de cosseno, foi interessante porque ela é rápida e funciona com alta dimensionalidade. Nossos resultados a gente apresentou então em 2 formas, na forma de mapa e na forma de gráfico, além da forma de lista. E colocamos marcadores, os marcadores verdes indicam os clientes atuais e os azuis indicam novos clientes. Além desse, no nosso notebook é possível ver os mapas de calor dos possíveis clientes. E no gráfico a gente fez um agrupamento por setor de atuação e faturamento. Nesse caso apresentado aqui, é interessante ver que boa parte dos nossos possíveis novos clientes tem um faturamento menor e fazem parte do grupo de serviço, do setor de serviço. Então, como a gente avalia um algoritmo não supervisionado, um problema não supervisionado, nós não temos uma variável alvo. A técnica que a gente utilizou então foi a separação do portfólio em 2 partes, 70-30, e fez uma comparação com uma escolha aleatória. Para o caso de exemplo, a gente pegou o portfólio 3, onde existiam 265 clientes, dos quais nós separamos 80 para teste. Aplicamos nosso modelo NN nesse portfólio reduzido e obtivemos 629 sugestões. Das 629, 68 sugestões já faziam parte das 80 que eram separadas para teste. Então nós tivemos uma cobertura de 85% do banco, diferente de uma simulação de Monte Carlo aleatória, com as mesmas 629 que nós tivemos 0,15% de cobertura, comprovando a eficiência e a eficácia do nosso algoritmo. Então, as tarefas executadas no projeto, nós tivemos essa divisão e a parte de otimização do arquivo ficou com o Fernando, a análise exploratória nós dois fizemos, a parte de pré-processamento eu quem fiz, a validação dos modelos de clusterização foi o Fernando, a validação do NN eu quem fiz,
os resultados em mapas o Fernando e os gráficos eu também. Então, sobre esse projeto, as dificuldades e aprendizados que nós tivemos, a parte da análise exploratória faz esses dois pontos, da aprendizado e dificuldade, porque nós não sabíamos como lidar com uma base tão grande inicialmente. Foi uma parte, um primeiro desafio já de cara, assim. Então a gente encontrou o Pandas Profiling, que foi bem interessante. Nos deu um passo bem grande e bem rápido. A avaliação prévia dos métodos de aprendizagem, talvez a gente devesse ter avaliado um pouco melhor antes de sair executando o código e comparar achar uma forma melhor para comparar e analisar os resultados de cada um dele, para escolher uma forma mais inteligente e direta ao ponto. A apresentação dos resultados foi um aprendizado bem interessante, porque é bom você tornar os seus resultados interessantes para o teu cliente. E a forma de mapa é uma forma visual, é bem mais interessante do que apenas uma forma textual, né? Fica mais palpável para o cliente, até porque 60% das pessoas aprendem de forma visual. Então nossa equipe tem uma dificuldade também, que essa distância entre eu e o Fernando, ele sendo de Floripa e eu de Pato Branco, dificultou um pouco a evolução do projeto, e a quantidade de membros também, apenas em 2 foi um pouco mais complicado. E também por ele trabalhar em momentos diferentes do que eu, ele conseguia trabalhar durante o dia e eu mais à noite. Isso acabou gerando um delay no nossa execução. E também a estrutura do código, que eu aprendi bastante com o Fernando, porque ele tem um modelo de trabalho que ele coloca um objetivo, metodologia e conclusão de cada uma das etapas que a gente fez. Então, quando ele fazia o código, eu podia olhar para o código dele e entender exatamente o que ele estava fazendo. Aí eu adotei essa tática também e foi bem interessante, até para avaliar os códigos depois de concluir o trabalho. Então, as dificuldades e soluções que a gente teve, mais além daquelas, é a base de dados, por ela ser muito grande e ocupar bastante memória, a gente teve que fazer umas alterações, que foi a alteração utilizando o formato feeder e fazendo a redução da dimensionalidade, né? Então nós partimos de 614 MB de utilização de memória para pouco mais de 100 MB após a remoção das features. Também na parte de análise exploratória, a base completa era muito grande e o Pandas Profiling, por rodar muito código, muita coisa para fazer a análise exploratória, ele ficou muito lento. Então a gente teve que fazer a segmentação. De 10.000 e 20.000 clientes a gente utilizou para fazer a análise. Só então a gente conseguiu fazer a remoção das features. E os métodos de aprendizagem, a gente acabou se batendo um pouco com rodar alguns códigos, por exemplo, o agglomerative, porque ele tem uma alta complexidade e os nossos computadores não conseguiram rodar. Então, se a gente tivesse tomado os estudos antes de rodar esses códigos, talvez tivesse sido mais objetivo nossa execução. Então, as possíveis melhorias do nosso projeto é a melhor escolha do número de vizinhos, talvez fazer uma busca de qual vizinho nos dá um melhor resultado em questão de tempo de processamento e também do resultado efetivo que ele nos traz. Mesclar o aglomerativo e o KNN com o NN para resolver o problema de pequenos portfólios quando o nosso usuário já tem poucos clientes, talvez a intenção dele seja receber mais clientes e o NN retorna um número proporcional ao número de clientes atuais. E a visualização, melhorando os mapas com mais cores e marcadores e permitir que o usuário filtre de acordo com algumas classificações que ele acha interessante. Por exemplo, ele quer ver apenas com faturamento alto, com nível de atividade diferente e outros critérios que ele possa escolher de acordo com a nossa database. Além disso, então, eu queria mostrar aqui o nosso notebook, que aqui a gente começa carregando os arquivos, mostrando nosso dataset, trabalha com valores inexistentes, removendo, trabalhando com algum pouco do que existe dentro da tabela, classificando ela, executando a codificação, trazendo um label encoder, executando o NN, aqui a gente já tem nosso primeiro resultado, procurando por sugestões, e calcula os vizinhos mais próximos, então a gente manipula um pouco isso para tornar isso mais palpável, cria o DataVM com as sugestões, mostra aqui o heatmap, aqui são as sugestões que a gente encontrou e é onde mais ou menos elas estão no país, e esse mapa é manipulável, assim como aqui com os marcadores. Aqui com os marcadores a gente pode deixar o mouse em cima e ele nos diz o ID e o ramo que a empresa trabalha. E aqui embaixo ainda também os gráficos de resultado. Então eu queria agradecer a todo mundo, esse é o nosso trabalho. Obrigado a todo mundo, foi muito interessante trabalhar com isso. Até mais.